Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos retornando aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético pela TV Manaim, e a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E hoje o nosso episódio nós vamos tratar de Dia de Milagres em Cafarnaum. Então nós vamos passar aqui como foi um dia, em Cafarnaum, é uma cidade onde o Senhor Jesus ali realizou muitos milagres, muitas operações ali. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, como nós estamos tratando nesses últimos episódios sobre a cronologia do Novo Testamento, nós vamos falar hoje a respeito desse momento onde Jesus ele entra em Cafarnaum, e ele começa a operar ali, e há muitos ensinos, muitas informações importantes para nós, para você que nos assiste, a respeito desse momento. Eu gostaria de ler um texto, e hoje nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 21 e 22, e é interessante porque o Evangelho de Marcos vai trazer Jesus como servo, aquele que é servo de Deus e vem realizar um projeto. Nós vamos ver isso, o ministério de Jesus nesse enfoque. E o texto diz assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Interessante que está no plural aqui, o entrar, porque Jesus já tinha chamado os 4 pescadores para segui-los. Foi o episódio que nós vimos no episódio passado. Sim. Então ali, já estava ali Jesus à frente e os homens, aqueles que foram chamados, que aceitaram o chamado, estavam seguindo a Jesus e começaram a viver o ministério de Jesus. É interessante aqui, pastor Roberto, que Cafarnaum significa Cafar-Naum, aldeia de Naum. Era um local ali muito próspero, era um centro comercial ativo, era conhecido historicamente como Via Maris, porque era uma rota ali onde as pessoas passavam do Egito para a Mesopotâmia ali. Era um local muito intenso de fluxo de pessoas, comercial, esse momento ali. E essa foi a base do ministério de Jesus. Nós vamos ver que a Bíblia cita aqui que havia uma sinagoga ali, que era um templo, Eu vou até passar para você nos explicar isso. E Jesus entra na sinagoga porque mesmo Israel dominado pelo Império Romano, havia liberdade de culto, Os judeus ali, eles tinham a liberdade de exercer o seu culto a Deus, e a sinagoga, eu gostaria até que você explicasse um pouquinho sobre isso para nós. Sim, porque na época não havia o templo, e o templo era lugar do sacrifício, onde se imolava as ofertas, o cordeiro, o bezerro. Mas a diferença do templo para a sinagoga é que a sinagoga era um lugar de adoração e de ensino da lei. Então a diferença do templo para a sinagoga. Então, como o templo não havia o templo, onde surgiram as sinagogas. E era comum, nas sinagogas, todos os sábados se reuniam as pessoas para ouvirem aquilo que o mestre tinha para ensinar dentro da palavra, do Velho Testamento. E era comum, às vezes, surgirem mestres itinerantes, onde lhes era dada a palavra, e Jesus, quando vem e entra aqui na sinagoga, naquele dia de sábado, ele não vai ali como um aluno ou como alguém para participar, mas ele vai como mestre. Glória a Deus. Ele chega e começa a falar, e a Bíblia cita várias vezes que Jesus vai à sinagoga justamente para falar e trazer a doutrina, e o que admirou as pessoas ali, porque eles estavam acostumados com os mestres virem e expressar o seu conhecimento, expressar a sua cultura, e falar de autores, de mestres, de grandes
conhecimentos, mas quando Jesus entra naquela sinagoga e começa a falar, o que chama a atenção é que Jesus fala com autoridade. Ele não chega como os demais mestres, dizendo, olha, o mestre fulano dizia assim, e conforme nós aprendemos, mas Jesus ele dizia assim disso, né? Ele trazia algo dele. Eu digo isso, né? eu estou falando em nome do Senhor, então é essa autoridade de Jesus. Né? Isso é interessante porque se contrapôs a tudo que aqueles homens estavam vivendo. Né? Sim. Estava saindo da razão, da religião, agora para viver a obra de Deus, o projeto de salvação. Né? E nós vemos até mais adiante experiências que o Senhor concede do poder, a diferença da palavra de poder da palavra na letra, na palavra na razão. Né? E é isso que o Senhor tem nos levado a viver e entender e buscar, né, vivermos esta palavra de poder na nossa vida, porque a palavra de Jesus é viva, a palavra de Deus é viva, a Bíblia diz é viva e eficaz. Glória a Deus. E é essa palavra que o Senhor quer que vivamos, a palavra além da letra. Quando nós pegamos a palavra para ler, muitos dos nossos irmãos têm nos acompanhado juntamente com a leitura da palavra, que amam a palavra. Isso é maravilhoso, nós amarmos a palavra, meditarmos nela todos os dias. E a nossa busca em comunhão, porque é importante a leitura da palavra, precedida por oração, pelo clamor, pelo sangue de Jesus, para que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento, para vermos aquilo que está além da letra. Essa palavra de poder, por que é de poder, de autoridade? Porque ela é capaz de transformar, né? Transformar o homem, ela nos transforma. A palavra de Deus nos instrui, ela tem poder para derrubar conceitos antigos, conceitos estruturados. É a palavra de poder de Jesus na nossa vida. E é interessante porque nós vamos ver, eu gostaria que passasse o próximo slide, nós estamos falando de Cafarnaum, como eu havia dito, né? Havia toda uma vida normal, as pessoas trabalhavam, as pessoas estudavam ali com os rabinos, né? Os pescadores estavam ali, os viajantes, aqueles que vinham trazendo produtos, tanto do Egito como da Mesopotâmia. Era o dia a dia das pessoas, e naquele contexto que nós podemos até fazer uma referência com a nossa vida hoje, um pouco mais diferente, mais corrida, mas naquele contexto ali, daquele caos ali de qualquer cidade, Jesus estava presente. Sim. E estava ensinando aquilo que é além da letra. Sim. Interessante que aqui nesse quadro, né, a aldeia de Naum, Cafarnaum, era uma vila vibrante às margens do Mar da Galileia. Ao contrário de Nazaré, era um ponto de encontro multicultural. Então havia pessoas de todas as formas, de todas as culturas, mostrando até aqui para você que está nos assistindo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Vinde como estás, e o Senhor vai moldar a sua vida. Era uma rota internacional, como eu havia dito, chamada Via Maris, né? A cidade estava na rota que ligava o Egito à Mesopotâmia. Isso trazia um fluxo constante de viajantes, mercadores, soldados romanos, tornando o local ideal para Jesus estabelecer o seu quartel-general, né, vamos dizer assim, do seu ministério. Jesus ele se estabeleceu ali, e ali o seu ministério foi realizado. É interessante também porque havia um posto alfandegário ali. Por quê? Porque se cobravam os impostos, como nós falamos no episódio passado. Sim. E foi num desses postos ali que Mateus foi alcançado pelo Senhor. Então, Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, mas também que foi um discípulo do Senhor. Então Sim. Havia todo esse contexto ali, e nós vemos que em meio àquele contexto, o Senhor ensinava, né? Sim. E eu gostaria de passar para você falar um pouquinho também mais um pouquinho, né? Sobre essa questão dos escribas, da sinagoga, de como era o ensino. E Jesus ele vem ali para romper aquele modo de ensinar, né? Não mais pela letra, mas pela revelação. Sim. Eu gostaria de colocar esse próximo quadro. O povo judeu seguia a lei, né? E como o costume da lei era o sábado, o Shabat,
era o hábito, o costume de que fossem às sinagogas, né? E se separavam para ler a palavra e se dedicar ao Senhor. Então, ele entrava na sinagoga, a expressão, né, que diz, né, logo no sábado, e ali seguiu o costume judaico de cessar o trabalho e dedicar o dia de oração e de leitura e estudo ao Torá, né, que era o Velho Testamento, né, o Pentateuco, né? Então, esse era o sábado, né? Por isso Jesus vai à sinagoga naquele dia. Nós falamos também, né, sobre os mestres itinerantes. Era esse costume de permitir que mestres que passavam por ali tivessem a oportunidade de fazer a leitura e de trazer o ensino, né, da palavra durante aquele culto na sinagoga. É importante dizer aqui que Jesus já tinha, por ser Deus, por ser Senhor, aqueles homens ali, os próprios rabinos já viam Jesus como mestre, né? Desde a sua infância lá no templo, né? Os doutores, ele já se destacava isso, ele falava, estou tratando dos negócios do meu pai, né? Interessante isso também. Sim, né? sim. A fama dele já corria, né? A fama de Jesus já corria. E quando ele falava, o que chamava atenção era a sua autoridade, o evangelho, o poder que ele, né, ao transmitir a palavra. É interessante porque as sinagogas, dentro do aspecto aí da arquitetura e função, ela não era simplesmente o lugar de estudo, ela tinha um envolvimento maior, mais amplo na sociedade. Então ela era o coração da sociedade, da comunidade. Ela se tornava uma referência de encontro, como um tribunal, escola, centro de assistência social. Então a sinagoga tinha esse perfil, né? Até estudo, né, arqueológico possui, em Cafarnaum, possui ruínas da sinagoga do século I, né, sobre a famosa sinagoga branca posterior. Quer dizer, possivelmente pode ter sido essa sinagoga que Jesus entrou Sim. e ensinou ali. Sim. E é interessante porque nós costumamos falar muito de palavra revelada, né? A Bíblia na letra e a Bíblia na revelação, né? A própria palavra, ela diz isso dela, né? A palavra na letra, ela mata, mas na revelação, ela traz vida, ela traz alegria de espírito, ela muda o homem, transforma, né? Ela transforma o homem. Então é ver a Bíblia além da letra, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, aos escribas meus, vocês erram porque vocês não examinam as escrituras da maneira que devem ser examinadas, porque elas testificam de mim. Porque quando nós vamos lá em Gênesis, como diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, é uma profecia sobre Jesus. Quando nós vamos estudar o templo, a arca, nós vamos ver aqueles elementos que estão dentro da arca, né? O maná fala do Senhor Jesus, a vara de Arão que floresceu, né? As tábuas da lei. Então, tudo aponta para o Senhor Jesus, tudo é profético. Por isso a importância de nós entendermos a palavra além da letra. E esse era o ensino de Jesus, né? Sim. Eu gostaria até que passasse o próximo quadro, porque nós vemos isso, né? Qual era o método de ensino dos escribas? Os escribas eram os religiosos ali, os doutores da lei. Então, os escribas ali, eles baseavam a sua autoridade na tradição. Aquilo que o rabino que passou, ele falou, isso é lei para nós. Eles sempre falavam isso, né? Sempre costumavam citar, olha, o rabino tal disse isso. Era um ensino teórico, técnico, né? Focado na repetição das leis. Então era só por repetição. Não havia uma experiência profunda com aquilo que o texto dizia, né? Então se lia lá no livro de Gênesis, quando o Senhor pede que Abraão sacrificasse Isaque, eles liam aquilo como uma experiência de um homem que foi sacrificar o filho e o anjo brada do céu e aparece ali um carneiro preso pelos chifres, e o Senhor livre sacrifica o carneiro no lugar de Isaque. Mas havia uma profecia ali, porque Deus estava mostrando que, da mesma maneira que foi solicitado a Abraão que sacrificasse Isaque, Deus daria o seu único filho
o Cordeiro de Deus, que é Jesus, para morrer no lugar do homem. Então Isaac foi substituído pelo Cordeiro, né? Pela pessoa de Jesus. Então isso os escribas não conseguiam alcançar. Mas é interessante que a nova doutrina, né? O ensino de Jesus, que do grego é o didache, né? Jesus causou espanto porque ele falava com autoridade própria, né? No grego a palavra é exousia, né? Porque ele dizia, não o que o outro rabino falou, aquele que passou, mas eu digo, eu falo, era a autoridade do Senhor. Aquilo que está saindo da minha boca é o profético. Dizer, eu te digo. Exatamente. Jesus, a autoridade não era de ouvir ou de outros mestres, era a autoridade dele. Porque ele, ali como o Filho de Deus, Cristo, né, ali o Deus, né, Todo-Poderoso. Então, em outro momento, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, ele tinha poder sobre todo, ao abrir os seus lábios, ao falar, ali tinha poder para dar vida, como fez isso, né? Poder para ressuscitar mortos, poder para curar, poder para salvar, na palavra de Jesus. Então, as pessoas se admiravam disso, porque agora eles estavam vendo uma palavra de poder. Exatamente. O episódio ele tem como título O Dia de Milagres em Cafarnaum, por quê? Nós vamos ver que o resultado desta palavra, porque o que os escribas faziam? Eles transmitiam informação. Moisés teve essa experiência, isso aqui aconteceu, a lei diz isso, você tem que fazer dessa maneira, porque a lei de Moisés está dizendo isso, mas ao contrário, Jesus transmitiu o quê? Vida e revelação. Sim. Então, por isso que é importante para nós vivermos a palavra revelada. Sim. A palavra além da letra, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque qual foi o resultado disso, né? Não físico, mas profético. A sogra de Pedro foi curada. Sim. E o texto diz, né, nessa passagem, que Jesus ficou todo aquele dia e muitos iam até ele e eram curados. O Senhor libertava, curava. Então a palavra revelada, ela tem esse efeito na vida do homem. Sim. É a cura da alma, né? Porque a palavra além da letra, ela não vai ferir, mas ela vai curar a alma do homem, vai trazer vida e vida em abundância, né? Isso é interessante e nós vamos ver isso, pastor Roberto, na cronologia dos fatos, né? Eu gostaria até que você passasse por isso, porque nós vamos ver que é esse resultado da palavra revelada. Sim. Estudando o aspecto cronológico dessa passagem, né, nós vemos que, seguindo uma sequência do que aconteceu com Jesus, Jesus estava em Nazaré, onde ele havia nascido, ele vai a Nazaré, ele prega, ele vai à sinagoga em Nazaré e ele anuncia, olha, hoje se cumpre, ele leu Isaías, né, dizendo, hoje se cumpre essa palavra diante de vós. E o povo ali, ao trazer a palavra, as pessoas o rejeitam e ele é expulso de Nazaré, né, quiseram matá-lo até. Mas ele é expulso de Nazaré, como diz aqui, após ensinar na sinagoga, as pessoas se indignaram com suas palavras e o expulsam da cidade. Então Jesus vai para Cafarnaum. E só te interrompendo um pouquinho, essa expulsão de Nazaré, porque Jesus faz uso da palavra revelada. Sim. Porque ele lê o profeta Isaías e o Espírito do Senhor está sobre mim, né, para anunciar o evangelho aos pobres, para curar. E ele diz, essa palavra se cumpre hoje nas nossas vidas, porque eu sou. Então, naquele momento, há esse embate ali. Né? A palavra de Jesus, o ensino de Jesus, a palavra revelada, porque ele traz Isaías além da letra. Sim. Ele mostra ali aquela profecia se cumprindo. Né? E hoje, pastor Alex, a rejeição com a igreja é a mesma coisa do mundo. Porque o que é que fez com que os nazarenos rejeitassem a Jesus? A palavra. Enquanto eles estavam ali apenas como filho de José, uma aldeia de Nazaré, era uma aldeia de 300, 400 pessoas. A parte social, todos o aceitavam. Quando ele traz a palavra, ele foi rejeitado. O que incomoda o mundo hoje? A igreja, é a palavra. Não é a igreja em si, é a palavra, porque
O mundo rejeita, né? Aqueles que não querem, se opõem à palavra. Mas a igreja, ela continua no testemunho, vivendo, né? O evangelho continua prosseguindo. E é quando, então, num segundo momento, né, Jesus agora em Cafarnaum ensina na sinagoga, as pessoas ficam admiradas com a sua doutrina, como nós falamos aqui, né? Porque ele ensinava não como os mestres, mas ele ensinava com autoridade. E a Bíblia diz na sequência que dentro ali da sinagoga havia um homem com espírito imundo. E Jesus expulsa ali aquele espírito imundo e aquele homem é liberto naquele momento. E nós vemos ali, né, a diferença, o que é a palavra com autoridade e a palavra na letra. Aquele homem estava ali, né, mas aprisionado, né, atormentado. Mas o Senhor liberta aquele homem pelo seu poder, pela palavra. E as pessoas admiravam, dizendo, mas que doutrina é esta? Que até os espíritos imundos se sujeitam a ele. Então, eu vejo o poder e a autoridade, né, do evangelho, da palavra, porque o que Jesus trazia é o evangelho eterno, a palavra, e é este evangelho que nós vivemos, que nós pregamos, o evangelho eterno, né? Isso está em Lucas capítulo 4, verso 33 e 37. Na sequência, no versículo 38 e 39, ele sai da sinagoga e vai à casa de Pedro. É quando a sua sogra estava com febre, estava enferma, e as pessoas intercedem, rogam a ele para que curasse a sogra de Pedro. Mostra até a ação da igreja, né? Aqueles que, porque assim como ela estava ali dentro de casa, doente, sofrendo, há muitos hoje que estão dessa forma, sofrendo dentro das casas, enfermas. Você até citou aí, né, com a alma ferida. Quem vai curar a alma do homem? Hoje, a enfermidade do homem hoje é justamente da alma. Então, da enfermidade da alma, não existe cura dos médicos. Não são bens que vão satisfazer a sede, a fome da alma. Há pessoas que estão como a mulher, a sogra de Pedro. Mas a Bíblia diz que eles rogaram por ela e Jesus a curou. Então, hoje há uma igreja que ora pelos seus entes queridos, por amigos, e o Senhor tem atendido e tem operado nos corações, libertando, curando. Era o resultado, né? As pessoas iam para a sinagoga no sábado e elas entravam e saíam da mesma maneira, talvez, porque era uma repetição da lei. Nós vemos o resultado aqui, porque há algo interessante, porque Jesus ele vai à casa de Pedro. Então a palavra revelada ela tem esse poder. Ela entra no coração do homem. Ela vai no interior do coração do homem, no mais profundo do coração do homem. Ali havia uma mulher que estava com febre. A febre não é uma doença, né? Mas é um sintoma de que algo não estava bem no seu interior. As pessoas estavam vendo o sintoma, né? Os sintomas ali. A mulher estava prostrada, entristecida, mas às vezes as pessoas elas não conseguiam saber o que está acontecendo com ela. Mas Jesus, ele sabe. Jesus é aquele que esquadrinha o coração, é aquele que cicatriza a ferida, que muda a vida do homem. Então ele fez isso. A febre passou, né? Então foi o resultado, olha, aquilo que estava diferente, que estava de errado no interior desta mulher, foi estancado. A igreja, ela vive isso, né? E o Senhor Jesus não apenas fez isso, ele curou e foi embora, mas o texto diz que ele tomou-a pela mão e colocou-a de pé. Então é uma mudança, porque nós temos que entender isso, os sinais, o resultado do ensino do Senhor Jesus, da palavra revelada, ela faz tudo isso para o homem, ela muda o homem, transforma o homem. Jesus toma pela mão, porque fala do ministério de Jesus sobre a nossa vida. Agora você vai ser governada pelo Senhor. Ele vai ser o rei da sua vida, o Senhor da sua vida. Você não vai mais caminhar sozinho, mas tomada pela mão, dirigida pelo Espírito Santo. Para onde? Né? Porque a história não termina. Sim. Jesus, ele alcança, ele toca a vida do homem, não para você ter uma vida de paz nesse mundo, mas para que você possa caminhar
e viver uma eternidade com Ele. E Deus. isso é muito importante porque Jesus ele teve seu ministério, ele vai morrer na cruz, né? Vai ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e Maranata vai se cumprir, porque a palavra Maranata é essa expressão, o rei vem. Jesus ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade. Então esse foi o resultado aqui na vida dessa mulher, que é o testemunho da igreja. Sim. Um dia nada estava bem na nossa vida, mas ele entrou na nossa vida, ele transformou a nossa vida, e é interessante isso, porque Jesus não invadiu a casa de Pedro. O texto diz que as pessoas pediram, né? Entra, resolva isso, né? E hoje você também pode ter essa experiência, pedir para Jesus fazer parte da sua vida. Senhor, entra, né? Faça parte da minha vida, e nós vamos ver o resultado. Esse foi o resultado. Né? É interessante, pastor Alex, porque, como você disse, né, Jesus se coloca de pé e a Bíblia diz assim, e servia-os. Porque a partir do momento que ela foi curada, foi liberta, agora ela passou a servir. E essa é a nossa experiência. O Senhor nos chama para sermos servos, né, servos do Senhor, para realizar a sua obra. É interessante a evangelização, porque nós vamos ver, se nós pegarmos a cronologia dessa experiência, né? Lá atrás, André tem uma experiência com o Senhor Jesus. João Batista, né, aponta para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André passa um dia com Jesus, né, anuncia para Pedro, olha Pedro, nós encontramos o Messias, o Mestre. Pedro também tem um encontro com Jesus, passam-se os dias, Pedro tem uma experiência da pesca maravilhosa, deixa as redes, deixa o barco, vai seguir a Jesus e a cadeia continua de evangelização, porque agora Pedro leva Jesus para dentro da sua casa e a sua sogra ali também é alcançada pelo Senhor. Então, nós estamos vivendo esse momento maravilhoso, uma grande oportunidade que nós temos de evangelizar. E às vezes as pessoas falam assim, olha, eu quero ser um evangelista, né? Eu quero ir para outro país, eu quero ir para lugares distantes para falar de Jesus, e às vezes há uma necessidade dentro do seu lar. O seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, e hoje nós temos essa oportunidade, nós apresentarmos este Jesus que traz vida e abundância. E o resultado, né, pastor Roberto, Sim. é esse aqui, que é a grande alegria da vida da igreja, né? A grande alegria da vida da igreja, nós como servos, é ver esse resultado aqui. Muitas pessoas foram até a porta da casa. A porta aqui também fala de Jesus. Jesus é a porta da salvação. Muitas pessoas, o resultado da evangelização é esse, que muitos vão até a porta. E o próprio Senhor é quem as atrai. O homem é atraído pelo Senhor. Exatamente. Né? E a Bíblia diz que Jesus a todos curou. Então, enfermos eram levados de diversas doenças, de várias doenças, pessoas ainda com opressões, mas a todos Jesus curou. E é isso que acontece nos nossos cultos, né? Porque onde Jesus está, onde há a presença de Jesus, a vida, a libertação, né? a cura da alma e transformação de vida. E é interessante porque esse dia de milagres ali em Cafarnaum não foi uma operação em massa do Senhor, mas o texto ele deixa muito claro esses detalhes, porque ele diz assim, Jesus impôs as mãos sobre cada um. E isso é importante porque você vai a um culto, você vai participar ali do corpo, né? Todos vamos louvar ao Senhor, todos vamos glorificar o Senhor, todos vamos ouvir a mensagem que vai ser trazida, o grupo de louvor vai ser usado, os instrumentistas, o pregador, aquele que vai fazer o louvor, aquele que está te recebendo, está te dando assistência, mas o resultado disso é que Jesus impôs as mãos sobre cada um. É uma experiência pessoal, né? Porque o Senhor vê
Pode ter dentro da igreja 200 pessoas, mas o Senhor vê cada um na sua individualidade. O Senhor vê como se fôssemos únicos ali naquele lugar. Assim o Senhor nos vê, né? A igreja está cheia, mas o Senhor, Ele trata com cada um de nós, assiste a cada um de nós, Ele nos vê. Glória a Jesus. Pastor Roberto, nós estamos chegando ao final, né? Poderíamos passar aqui todo o dia, né? Como dia de milagres, falando da pessoa gloriosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Maravilhoso. E vamos encerrar, eu vou até ler esse texto aqui para nós encerrarmos, porque diz assim, Marcos 1, 35 a 38. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Todos os atos de Jesus são um ensino para nós. Jesus ensinando aqui a respeito da oração, da madrugada, do lugar deserto. Às vezes nós temos que nos afastar das coisas dessa vida para buscar a Deus. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, o desejo do Senhor é isso. Ele quer ir às aldeias vizinhas. Ele já entrou no seu coração hoje, já entrou no meu coração, já mudou a vida do pastor Roberto, mas há muitas aldeias vizinhas, muitos corações, muitos lugares pequenos, às vezes esquecidos, mas que o Senhor conhece e o Senhor quer salvar. E hoje nós temos esta oportunidade. Nós queremos encerrar aqui, desejando a todos a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pastor Roberto. A paz do Senhor pastor Alex, a paz do Senhor a todos.